Queridos amigos e amigas, bom dia, é hora da Ave Maria, rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, nós o suplicamos, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, continuamos com as catequeses do Papa Francisco sobre a Carta aos Gálatas, e hoje o tema é o valor propedêutico da lei. Escutemos. Irmãos e irmãs, bom dia. São Paulo, apaixonado por Jesus Cristo, pois tinha entendido bem o que era a salvação, ensinou-nos que os filhos da promessa, isto é, todos nós, justificados por Jesus Cristo, não estamos sob o vínculo da lei, mas são chamados ao estilo de vida exigente da liberdade do Evangelho. No entanto, a lei existe, mas existe de outro modo, a mesma lei, os 10 mandamentos, mas de outro modo, pois uma vez que o Senhor Jesus veio, ela não pode justificar-se por si mesma. E, portanto, na catequese de hoje, gostaria de explicar isto. E perguntemo-nos, qual é, segundo a carta aos Gálatas, o papel da lei? No trecho que ouvimos, Paulo diz que a lei foi como um pedagogo. É uma bonita imagem, a do pedagogo sobre o qual falamos na audiência passada. Uma imagem que merece ser compreendida no seu justo significado. Parece que o apóstolo sugere que os cristãos dividem a história da salvação em duas, e também a própria história pessoal. São 2 momentos, antes de se tornar crentes em Jesus Cristo e depois de ter recebido a fé nele. No centro está o acontecimento da morte e ressurreição de Jesus, que Paulo pregou a fim de suscitar a fé no Filho de Deus, fonte da salvação, e somos justificados em Cristo Jesus. Somos justificados pela gratuidade da fé em Cristo Jesus. Por conseguinte, partindo da fé em Cristo, há um antes e um depois em relação à própria lei. Pois a lei existe, os mandamentos existem, mas há uma atitude antes da vinda de Jesus e outra depois. A história anterior é determinada pelo fato de estar sob a lei. E quem percorria o caminho da lei se salvava, era justificado. A história sucessiva, depois da vinda de Jesus, deve ser vivida seguindo o Espírito Santo. É a primeira vez que Paulo usa esta expressão, estar sob a lei. O significado subjacente implica a ideia de uma servidão negativa, típica dos escravos, estar submetido. O apóstolo torna-o explícito, dizendo que quando se está sob a lei, é como ser vigiado e preso, uma espécie de prisão preventiva. Este tempo, diz São Paulo, durou muito, desde Moisés até a vinda de Jesus, e perpetua-se enquanto se vive no pecado. A relação entre a lei e o pecado está explicada de uma forma mais sistemática pelo apóstolo na sua carta aos Romanos, escrita alguns anos após a carta aos Gálatas. Em síntese, a lei leva a definir a transgressão e a tornar as pessoas conscientes do próprio pecado. Fizeste isto, portanto, a lei, os 10 mandamentos dizem assim: tu estás no pecado.
Aliás, como ensina a experiência comum, o preceito acaba por estimular a transgressão. Na carta aos Romanos escreve: quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas, fortalecidas pela lei, operavam nos nossos membros e produziam frutos para a morte. Agora, porém, livres da lei, estamos mortos para o que nos sujeitara, de modo que servimos num espírito novo, e não segundo uma lei antiquada. Por quê? Porque veio a justificação de Jesus Cristo. Paulo expõe a sua visão da lei. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Um diálogo. Tu estás submetido à lei, e estás ali com a porta aberta para o pecado. Neste contexto, a referência do papel pedagógico desempenhado pela lei assume o seu pleno sentido. Mas a lei é o pedagogo que te leva para onde? Para Jesus. No sistema escolar da antiguidade, o pedagogo não tinha a função que lhe atribuímos hoje, ou seja, dar educação a um jovem ou a uma jovem. Naquela época, ele era um escravo cuja tarefa consistia em acompanhar o filho do dono ao mestre e depois trazê-lo de novo à casa. Desta forma, devia protegê-lo do perigo, vigiar para que não se comportasse mal. A sua função era bastante disciplinar. Quando o jovem se tornava adulto, o pedagogo cessava as suas funções. O pedagogo ao qual Paulo se referia não era o professor, mas aquele que o acompanhava à escola, vigiava sobre o menino e depois levava-o para casa. A referência à lei, nestes termos, permite que São Paulo esclareça sua função na história de Israel. A Torá, isto é, a lei, fora um ato de magnanimidade por parte de Deus para com o seu povo. Depois da eleição de Abraão, outro ato importante foi a lei, definir o caminho para ir em frente. Certamente tinha funções restritivas, mas, ao mesmo tempo, protegia o povo, educava-o, disciplinava-o e apoiava-o na sua fraqueza, sobretudo com a proteção face ao paganismo. Naqueles tempos havia muitos comportamentos pagãos. A Torá diz: existe um único Deus que nos pôs a caminho. Um ato de bondade do Senhor. E certamente, como eu já disse, tivera funções restritivas, mas, ao mesmo tempo, protegera o povo, educara-o, disciplinara-o, apoiara-o na sua debilidade. É por esta razão que o apóstolo reflete sucessivamente, descrevendo a fase da menoridade. Diz assim: enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja o senhor de tudo, pois está sob o domínio de tutores e administradores, até o dia determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos subjugados pelos elementos do mundo. Em síntese, a convicção do apóstolo é que a lei tem certamente uma função positiva, portanto, como pedagogo, leva em frente, mas é uma função limitada no tempo. A sua duração não pode ser prolongada além, pois está ligada ao amadurecimento das pessoas e à sua escolha de liberdade. Quando se chega à fé, a lei esgota o seu valor propedêutico e deve dar lugar a outra autoridade. O que isto significa? Que quando acaba a lei, podemos dizer: cremos em Jesus Cristo e fazemos o que nos dá na telha? Não. Os mandamentos existem, mas não nos justificam. Quem nos justifica é Jesus Cristo. Devemos observar os mandamentos, mas eles não nos dão a justiça. Há a gratuidade de Jesus Cristo, o encontro com Jesus Cristo, que nos justifica gratuitamente. O mérito da fé é receber Jesus. O único mérito, abrir o coração. E o que fazemos com os mandamentos? Devemos observá-los, mas como ajuda para o encontro com Jesus Cristo. Este ensinamento sobre o valor da lei é muito importante e merece ser considerado cuidadosamente para não cair em equívocos nem dar passos falsos. Far-nos-á bem perguntar-nos se ainda vivemos no período em que precisamos da lei, ou se estamos bem conscientes de que recebemos a graça de nos tornarmos filhos de Deus para viver no amor. De que maneira vivo? Temendo que, se eu não fizer isto, irei para o inferno? Ou vivo também com aquela esperança, com a alegria da gratuidade da salvação em Jesus Cristo? É uma boa pergunta.
E também a segunda: eu desprezo os mandamentos? Não, observa-os, mas não como absolutos, pois sei que quem me justifica é Jesus Cristo. Até aqui a citação do Papa Francisco, que nos falou hoje sobre o pedagogo que é a lei e que nos leva a Jesus. O mais importante da nossa vida, sem dúvida nenhuma, é nos encontrarmos com Ele. Que o Senhor abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anda no pecado o meu povo escolhido, não encontro sequer um coração contrito. Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. Ai, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Ai, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Tenho medo, Senhor, vem falar por mim, misericórdia. Vem falar por mim, misericórdia. Tens a vocação de não calar a minha voz. Vamos, coragem, grita meu amor entre as nações. Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. Tão pequeno sou, até os homens temem. Como falar, Senhor, de um Deus tão grande e eterno? Tenho medo, Senhor, vem falar por mim, misericórdia. Vem falar por mim, misericórdia. Não há o que temer, sou eu quem falarei em ti. Não há o que temer, sou eu quem falarei em ti. Pois estou contigo para te livrar. Confia em mim para te livrar. Confia em mim. Vai, confia em mim, anuncia-me. Vai, confia em mim, anuncia-me. Vai.
Está servido? É chazinho. Com o padre é diferente, né? Os outros vão na base do uísque, o padre vai na base do chá. E o bom chá japonês. Só pode ser pertinho, pertinho dele, porque ele está pertinho de mim.